A pergunta eu faço para o economista e secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Benar Api. Benar, bem-vindo aqui ao Cenário Econômico. Obrigado pelo convite. Bom, a pergunta sobre qual a perspectiva do Brasil para os próximos 50 anos, eu diria que o Brasil tem dois desafios principais para poder crescer de forma sustentada no longo prazo. Tem um primeiro desafio que é o que a gente chama macroeconômico. Quando a macroeconomia está desarrumada, o país não consegue crescer sequer no seu potencial e sempre que tem desarranjo macroeconômico, o ajuste é feito através de uma crise como a que nós estamos vendo hoje. E hoje o principal desajuste macroeconômico do Brasil é claramente fiscal. Nós temos uma situação insustentável nas contas públicas e essa situação insustentável nas contas públicas é que explica, em grande medida, a crise que nós estamos vivendo hoje. E se ela não for resolvida, ela vai impedir o país de crescer sequer no seu potencial nos próximos anos e décadas. Tá. Antes da gente chegar... Posso falar do segundo ponto? Porque aí tem o segundo desafio, que é o desafio da produtividade. Claro. Se você arrumar a macroeconomia, você cresce a economia no potencial. O segundo desafio é aumentar o potencial de crescimento da economia no longo prazo, que é um desafio de produtividade. Na questão da produtividade, nós temos uma série de reformas que têm que ser feitas, como a reforma tributária, por exemplo, que tem como impacto aumentar muito a produtividade do país, a reforma trabalhista, que acabou de ser aprovada, que é importante, uma série de medidas de desburocratização, abertura da economia e seguramente no longo prazo o mais importante é a qualidade da educação. Benar, quando você fez menção aí à reforma tributária, você fala em simplificação da carga tributária, da forma como se paga impostos hoje no país, ou redução de impostos? Não, quando a gente fala em reforma tributária, eu estou falando em melhoria do sistema tributário, simplificação, como você chama, eliminar distorções mantendo a carga tributária. A carga tributária ela vai depender do gasto. Não adianta, se eu não controlar o crescimento do gasto, é impossível conter o crescimento da carga tributária. Então, carga tributária depende de gasto. Outra coisa é a qualidade do sistema tributário, que é o que determina a produtividade. No Brasil, nós temos não só uma carga tributária muito alta, como nós temos um sistema tributário de péssima qualidade. E nós estamos perdendo muitos pontos percentuais do PIB potencial por conta da má qualidade do sistema tributário brasileiro. A simplificação viria hoje. Nós temos, aliás, recentemente o governo editou uma medida, tem uma lei já agora, sobre a guerra fiscal. Me lembro dos anos 90, final dos anos 90, o governador aqui de São Paulo era Mário Covas e havia toda aquela briga dos governadores e senadores que representavam os estados para atrair as montadoras que estavam voltando ao Brasil. Aquelas 4 que estavam no país, estava chegando muito mais gente, né? E ele pegou e disse a Toyota e a Honda, que acabaram se instalando no interior de São Paulo, em Sumaré, em Indaiatuba, dizendo o seguinte: não tem nada, o Estado está quebrado, não tem condição de te oferecer nada, te ofereço 2 coisas, ou 3 coisas, se não me engano. Mas 2, pelo menos, eram o seguinte: 3 coisas. Infraestrutura, porque tinha estradas do lado de onde iria ser a planta das fábricas. Mercado consumidor, porque, claro, ele estava falando do mercado de São Paulo. E a terceira coisa é a universidade perto, porque a Unicamp estava ali perto, com uma escola de engenharia renomada, a escola de engenharia de Piracicaba, ou seja, uma série de coisas ali. Nenhum subsídio do Estado, não teve. Mas outros estados entraram nisso. Agora o governo interveio nessa história, dizendo que tem um prazo para alguns setores até 15 anos para acabar com a guerra fiscal. Isso é simplificação tributária? Não necessariamente. Essa resolve um problema, que é um problema da insegurança jurídica. Na verdade, generalizou-se no Brasil a concessão de benefícios fiscais da guerra fiscal, que estão em desacordo com a Constituição, e isso gera uma situação de insegurança jurídica, tanto para as empresas que já estão instaladas, quanto para potenciais entrantes no país, que muitas vezes deixam de investir, porque se ele investir sem benefício, ele não é competitivo, se ele receber o benefício, ele corre o risco do benefício ser derrubado pelo Supremo Tribunal Federal. Esse projeto que foi aprovado, que ainda para ser válido depende de um convênio do CONFAS, ele, na verdade, traz segurança jurídica para as empresas e isso é bom, isso é o lado positivo. O lado, para mim, do meu ponto de vista complicado desse projeto, é que ele convalida os benefícios e permite a concessão de novos benefícios iguais aos que já existem hoje para novas empresas, mas ele dá um prazo em que termina, de repente, daqui a 15 anos, os benefícios. Obviamente, a gente sabe que numa situação dessas, quando você chega no 13º, 14º ano, a pressão para prorrogar por mais 15 anos é enorme e na prática você não termina nunca e corre-se o risco dos estados aumentarem a concessão de benefício e agravar ainda mais a situação fiscal dos estados. O ideal teria sido aprovar essa convalidação com uma redução gradual dos benefícios, que é o que tinha sido negociado entre o Ministério da Fazenda e o Congresso, e na última hora o Congresso deu um chapéu e tirou essa redução gradual dos benefícios. Benar, você fez menção em vários momentos sobre a qualidade dos gastos
e o tamanho dos gastos do governo. Nós estamos com uma discussão agora, é a discussão que poderia sair hoje, a resposta por parte do governo, da equipe econômica. Você fez parte do governo e eu vou lhe perguntar de quem conhece a máquina lá dentro. Qual você imagina que pode ser a discussão dentro nesse momento? Porque, claro, tem a área política e econômica se digladiando ali para saber qual vai ser a nova meta fiscal. Porque matemática parece que é matemática para todo mundo, menos para o Congresso Nacional. Eu continuo tendo aquelas mesmas demandas, seja por deputados que representam alguns setores, mas é mais subsídio, mais dinheiro do governo, e parece que a fonte secou agora. Tanto que nós estamos discutindo agora um aumento do déficit. Há tempos atrás a gente falava de aumentar o superávit das contas primárias, muito pelo contrário. Nós estamos falando de déficit maior agora. Como é que eu consigo passar essa nova lógica matemática da conta fiscal do país com os vícios antigos? Porque a realidade já é outra. Queiramos ou não, a realidade é que não tem mais recurso para tudo. Acho que a sua posição está absolutamente correta. No Brasil hoje, os governos federal, estadual e municipal gastam muito e, no entanto, tem um desequilíbrio fiscal enorme e não consegue resolver esse desequilíbrio. O grande problema, olhando para o longo prazo, é a trajetória que nós chamamos de despesas obrigatórias. É a despesa da Previdência Social, que hoje no Brasil, quando a gente considera a Previdência do regime geral, que é do setor privado, e a Previdência dos regimes próprios, que são dos servidores públicos, dá 13% do PIB, pouco mais de 13% do PIB de gasto. De gasto fixo. De gasto fixo. E que, com o envelhecimento da população brasileira, tende a crescer numa velocidade cavalar. Para você ter uma ideia, na média dos países que têm perfil etário parecido com o Brasil ainda é um país jovem, que está envelhecendo muito, muito rápido, mas ainda é um país jovem. Esses países gastam em média 4% do PIB com previdência, nós gastamos 13%. Só para você ter uma ideia da diferença entre o que é a média mundial e o que é o Brasil. E se nada for feito na Previdência, esses 13 vão virar mais de 20, muito mais do que 20, aliás, daqui a 30, 40 anos. Então, obviamente, nós temos um problema extremamente sério aí do ponto de vista da trajetória de longo prazo, assim como eu acho que a gente tem também um problema de rigidez de gasto de pessoal, de funcionário público, que precisa ser enfrentado no Brasil. Agora, a grande questão aqui no Brasil é que a gente não consegue colocar a discussão fiscal, a discussão orçamentária, como um todo. Ela é sempre feita de forma fragmentada. Então, ninguém entende que se a gente não fizer a reforma da Previdência, vai ter que aumentar a carga tributária. É inevitável. Inevitável, não tem opção. A opção é o país quebrar. Tá certo? Como ninguém quer aumento de impostos, que seria o aumento da carga tributária, precisa discutir de forma honesta a reforma da Previdência. Pois é, mas o mesmo Congresso que se opõe ao aumento de carga tributária não está se dispondo, aparentemente, a votar a reforma da Previdência. Aí é que eu digo que matemática parece que não chega no Congresso Nacional. A matemática não chega no Congresso Nacional. O deputado Delfim Neto o ministro Delfim Neto, tinha uma frase excelente, que ele falava que no Congresso Nacional o pior argumento que você pode ter é a lógica. Agora, isso tem que mudar. O Brasil tem que passar a olhar a restrição orçamentária, como todos os países organizados no mundo fazem, e fazer escolhas. A gente tem que entender que ou a gente reforma a Previdência ou aumenta a carga tributária. Por outro lado, temos questões de curto prazo. Nós temos um modelo de gestão fiscal que, no meu ponto de vista, precisa ser melhorado. Então, por exemplo, o governo está revendo a meta fiscal desse ano basicamente por frustração de receita, não porque a despesa ficou acima do esperado. E a receita frustrou por quê? Frustrou por dois motivos. Primeiro, porque uma série de receitas extraordinárias que o governo esperava, como, por exemplo, a receita com a repatriação de recursos, essa segunda rodada de repatriação de recursos do exterior, a receita do Refis, que está sendo discutido no Congresso, aparentemente está sendo frustrada. Então, o valor que chegou é muito menor do que era esperado, e por lado, porque a economia está crescendo menos do que se era esperado. Quando acontece isso, você acaba frustrando a meta de receita, mesmo contendo as despesas, você vai frustrar a meta. E aí tem que rever a meta, que é um desgaste grande para o governo. Idealmente, o modelo deveria ser outro. Você deveria fazer a meta só em cima da receita constante, de preferência ajustada pelo ciclo econômico, e a receita extraordinária que vier devia ser usada toda para bater a dívida e não ser incorporada na meta. Assim você evitava estar fazendo essas mudanças que está fazendo ajustada agora. Pelo ciclo econômico quer dizer exatamente o quê? Significa que quando a economia cresce abaixo do potencial, que nem está acontecendo esse ano, você arrecada menos do que você poderia arrecadar se a economia estivesse crescendo em velocidade de cruzeiro. Tá, aí eu já faço um ajuste. Um ajuste para baixo na receita em função desse. Agora, em compensação, quando a economia cresce acima do valor ajustado pelo ciclo, do potencial, o que acontece de vez em quando, você faz uma meta maior.
Então você poupa mais em tempos de bonança para poder gastar um pouco mais em tempos de mas frustração. Mas não poupamos no tempo de bonança recente. No último pico nós não economizamos para passar de alguma forma melhor pelo vale que nós estamos vivendo agora. Muito pelo contrário, no tempo do pico a gente gastou mais ainda do que a gente poderia. A gente deveria ter poupado um tempo do pico para poder gastar um pouco mais agora. Então, o que eu acho é que a gente tem que trazer racionalidade para essa discussão. Da mesma forma, a meta de expansão de despesa, que é extremamente importante no Brasil, hoje ela está fixada para a despesa como um todo. Como eu falei, o que cresce muito no Brasil é a despesa obrigatória, que hoje é 90% ou mais de 90% do orçamento todo. Sobra 10% ou menos que você consegue tentar controlar. Uhum. Obviamente, se eu não consigo conter a despesa obrigatória, eu tenho uma meta para a despesa como um todo, eu vou esmagando as outras despesas até um ponto que se torna insustentável. Começa a faltar dinheiro básico de manutenção do governo. Que é o que nós estamos vendo agora. Que nós estamos vivendo agora. Então, eu acho que também deveria se estabelecer no Brasil metas de despesa por categoria de despesa e por poder. Então, por exemplo, uma meta para a despesa pessoal do judiciário. Se ela existisse, se ela tivesse sido definida lá atrás, a gente não estava discutindo agora aumento de 16% para o judiciário. Daí dá para saber quem está sendo austero e quem não está sendo austero, né? Porque agora parece que a máquina pública como um todo, não é isso? Isso. Na hora que você não abriu, eu acho que essas metas por categoria servem inclusive para proteger essa despesa básica de custeio que eu tenho que ter. Perfeito. Não estou dizendo que a gente não tem que sempre melhorar e sempre tem que cortar as unhas, sempre tem que tentar cortar a despesa o que der, mas tem um limite. Tem um limite do razoável. Perfeito. Essa daí tem que ter meta, mas tem que ser protegida. As outras obrigatórias tem que ter uma meta de redução e se ela não for cumprida, porque o Congresso não quer voltar à reforma da Previdência ou quer dar reajuste de pessoal, então automaticamente tem que ter um aumento de carga tributária. Tem que aparecer essa discussão. Bernard, obrigado pela gentileza, viu? Tá bom, obrigado pelo convite.